Vamos falar rapidamente agora qual que vai ser a estrutura do curso, o que a gente vai abordar aqui, qual vai ser a sequência das coisas, o que cada tópico quer dizer para nós. Vamos lá? O primeiro que a gente vai conversar é sobre motivação da comunicação. Por que nós conversamos? Por que nós falamos, temos a oratória? Por que passar pensamentos de uma pessoa para outra? Qual que é a motivação de quem fala? Qual que é a motivação de quem escuta? Nessa sessão eu quero te mostrar muitos tópicos de como é importante saber lidar com as outras pessoas, como que é importante ouvir um feedback, como que as pessoas criam as histórias na mente dela. Tudo isso está aí na parte da motivação da comunicação. Depois nós temos o medo. O medo, como se livrar desse medo? Aliás, a gente não vai se livrar, a gente vai aprender a trabalhar esse medo, tá certo? Uma sessão somente sobre isso. Nós falaremos sobre humor. Sabe aquela piadinha que um palestrante fala, que às vezes faz todo mundo rir e deixa o ambiente mais agradável? Ou aquela piada que o palestrante faz que todo mundo acha sem graça e todo mundo fica com aquela vergonha alheia por ele ter falado aquilo. Onde que a gente tem que usar humor? Onde que a gente pode usar humor? Como que esse humor pode servir a nosso favor, em vez de ser contra a gente numa palestra? Depois falaremos sobre histórias. Histórias são fundamentais para a gente passar uma ideia e principalmente para passar uma emoção. Para você conseguir fazer com que a pessoa sinta aquilo que você está sentindo, as histórias são as melhores ferramentas. E saber contar uma boa história é um grande diferencial de um palestrante de alto nível. Alguém que consegue impactar de verdade uma sociedade. Depois falaremos sobre como motivar a ação. Um palestrante bom, ele deve saber motivar as pessoas a fazerem alguma coisa. A pessoa que entra nessa palestra tem que ser diferente da pessoa que sai. E quando ela sai, ela tem que sair fazendo alguma coisa diferente. A mente dela tem que ser diferente. Nós falaremos sobre isso. Depois, primeira impressão. Já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica? Não necessariamente isso é verdade, mas a primeira impressão é muito forte. Então, quando você chega para falar com um público, nos primeiros minutos, às vezes no primeiro minuto, é onde ele vai tirar um relatório de você e vai dizer para ele mesmo o quanto ele vai te ouvir, ou como ele vai te ouvir, ou o que ele acha de você para julgar aquilo que ele vai ouvir e aquilo que ele vai observar, aquilo que ele vai aprender com você. Depois nós temos a modelagem. Modelagem é como montar essa apresentação, o que é importante, quais são os pontos por onde a gente caminha para montar uma apresentação de alto impacto. Está tudo lá. Boas práticas. Boas práticas são coisas que às vezes a gente faz errado e não percebe. Ou coisas que a gente faz certo e também não percebe. Então nós vamos falar nessa sessão o que é o correto, o que é o mais adequado. Não existe regra exata para nada, mas existem formas melhores de fazer algumas coisas e eu vou te passar. Por fim, nós vamos terminar com uma parte de PowerPoint, que não tem exatamente a ver com a oratória, com o falar, mas a maioria das palestras, ou um grande número de palestras, envolve o PowerPoint, ou envolve uma apresentação em vídeo. Então, existem pessoas que falam muito bem, mas uma apresentação mal feita vai estragar tudo ela. Vai tirar a mente daquele ouvinte dela e colocar em outra coisa. Aquela apresentação pode atrapalhar muito. Às vezes é melhor nem ter um PowerPoint do que ter um PowerPoint mal feito. E eu quero te falar
nessa sessão de PowerPoint, tá certo? Espero que você esteja muito animado que a gente vai começar a primeira sessão agora. Vamos lá?